A segunda ênfase que entendemos Deus tem para a nossa igreja é a santidade. Nós queremos ser uma igreja que cresce, e que enfatiza e que vive cada vez mais a santidade de Deus em nossas vidas. E questão da importância da santidade é desnecessário falar, porque a nossa igreja historicamente sempre enfatizou a santidade. Desde a sua fundação ela vem do movimento de santidade que Deus usou John Wesley para iniciar, né? E a santidade está inclusive no nome da nossa igreja. Então eu gostaria de falar nesse vídeo sobre dois aspectos práticos que nós temos enfatizado e implementado e tentado viver na nossa igreja nessa questão de crescer em santidade. O primeiro deles é o discipulado. O discipulado ele é fundamental. Na verdade, uma forma de entender o que é discipulado. O discipulado é um processo de crescimento em santidade. Porque nas palavras de Jesus na grande comissão, o discipulado inclui ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus ensinou, ou seja, ensinar as pessoas a praticar. Os discípulos aprendem cada vez mais a praticar o que Jesus ensinou, a vivenciar os princípios de vida, os mandamentos e tudo aquilo que Jesus deixou. Uma outra forma de dizer o que é discipulado é que ser discípulo é ser cada vez mais semelhante ao Mestre, e o nosso Mestre é Jesus. E, portanto, um bom discipulado é um processo que nos transforma cada vez mais a semelhança de Jesus, ou seja, nos faz crescer em santidade. Nós vamos falar melhor dessa questão do discipulado quando a gente falar da quarta ênfase, porque a quarta ênfase justamente é a questão do discipulado. Mas um segundo aspecto prático muito importante e que muitas vezes nós não temos dado a necessária atenção, porque a Bíblia traz esse aspecto como sendo também um aspecto importante, é a questão que a gente costuma usar essa palavra de libertação, a palavra libertação para dizer. O que significa isso? Significa que às vezes o que está nos impedindo de crescer em santidade são causas espirituais, são causas de natureza espiritual. E para falar sobre isso é importante a gente entender que nós vivemos num mundo em que a realidade ela não é só uma realidade natural. Quando eu digo uma realidade natural, eu estou dizendo acerca daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que pode ser comprovado pela ciência. É claro que existe o mundo físico, o universo onde vivemos, mas quando a gente olha a Bíblia, a realidade espiritual, ela na verdade é muito maior do que a realidade desse mundo material que a gente enxerga. Aliás, se a gente for rapidamente olhar a Bíblia, nós vamos perceber que o fato é que a realidade espiritual ela é infinitamente maior do que o mundo natural, pelo simples fato de que a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Deus, então, é uma realidade espiritual. E Deus, ele é infinito, ele é o criador de todas as coisas. Então, a realidade espiritual, ela é antes de todas as coisas. Deus, ele é eterno, pré-existente. E Deus que criou o universo material depois, e como sendo uma realidade bem menor do que, obviamente. Então, é fácil de chegar a essa conclusão, né? E há situações em nossa vida em que a gente está preso a algum pecado, situações de falta de santidade, obstáculos ao crescimento na santidade, que não são de causas naturais, mas são de causas espirituais. A Bíblia vai deixar isso claro, e eu entendo hoje, olhando a Bíblia, que mesmo alguém que já creu em Jesus e que está caminhando com Deus, pode sim ter causas espirituais ainda que estão prendendo o seu crescimento em santidade. A gente tem módulos de estudos sobre essa questão da libertação, que vai mostrar em vários textos bíblicos essa realidade acontecendo. E também é importante a gente perceber que essa questão da libertação fazia parte de uma ênfase de Jesus no seu ministério. Se a gente for resumir olhando todos os evangelhos, né, olhando toda a narrativa sobre a vida de Jesus, o que Jesus fez nos 3 anos de ministério, é claro que a missão central dele foi, vindo a esse mundo, foi dar a sua vida na cruz como pagamento pelos nossos pecados e nos resgatar e nos restaurar para que fosse possível restaurar o nosso relacionamento com ele. É claro que essa foi a missão central dele, mas quando a gente lista as principais coisas que Jesus fez no seu ministério, certamente
libertar pessoas da escravidão e da influência do inimigo, da influência de Satanás e dos demônios, fez parte fundamental, né? Se a gente citar 4, 5 coisas que Jesus fez, certamente nessa lista estará essa questão da libertação. Eu sei que esse é um assunto polêmico, é um assunto que às vezes traz até um receio da parte de muitos irmãos, mas o fato é que é importante a gente lidar com essa questão do ponto de vista bíblico, com o pé na palavra, com equilíbrio, mas é importante que a gente tenha espaço na nossa teologia, na nossa prática, porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre isso. E as práticas que a Bíblia vai colocar não é nada mirabolante, não são coisas completamente fora do normal, não é aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, nós temos entendido, e da forma como a gente tem vivenciado essa questão da libertação como parte do crescimento e santidade, na verdade a prática inclui o quê? Inclui a questão do perdão, que a Bíblia diz que é um mandamento, nós precisamos perdoar, Deus nos perdoa à medida em que a gente perdoa, né? Como diz a oração dominical, né? Perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores, é dessa forma que Deus nos perdoa. Então é trabalhar o perdão, é trabalhar também, por exemplo, a confissão de pecados. Tiago 5,16 deixa claro, né? Confessai os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, né? Então essa cura, essa libertação vem também por essa prática e tem a ver, às vezes, também com uma oração verbalizando aquilo que é uma decisão que a gente tem no coração, que é a exclusividade do nosso compromisso com Jesus e rejeitarmos todo e qualquer envolvimento passado com qualquer outra entidade, com qualquer outra prática ocultista que a Bíblia diz que Deus abomina. Então são coisas normais, vamos dizer assim, coisas que a gente sabe que são bíblicas e equilibradas e corretas, e não é nada mirabolante. A gente precisa, nessa área, ter o equilíbrio de manter os pés na palavra. Mas nós precisamos, e Deus nos chama e deseja, que a gente seja uma igreja que cresça em santidade, através do discipulado e também através de libertação, quando for o caso de causas espirituais que estejam nos impedindo ou nos atrapalhando de crescer em santidade.